Papo Mix Pet. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Tá começando mais um Papo Mix Pet pra você em todo o Brasil. Inclusive, se você tem Alexa, já faz o seguinte, chega nela agora e fala assim: Alexa, tocar o podcast Papo Mix Pet. Eu fiz isso esses dias. Sabia disso? Muito bacana, Você Carlinha. nem me chamou pra conversa. Carla ainda. Maion, vem pra cá, Carla Maion. Eu tava aqui quietinha só esperando você me colocar nessa conversa. Você sempre está na conversa. Ah, tá bom. Como que é então, Alexa? Alexa, tocar podcast Papo Mix Pet. Já começou a tocar o último já. Arrasou. Bonitinho. Muito bom. Primeiro eu preciso de uma Alexa. Ah, é? Segundo, eu preciso da Alexa falando no podcast Papo Mix Pet. Nossa produtora Monique Capete vai conseguir uma pra você. Muito obrigada, tá bom? Monique. Monique sempre está atendendo lá os pedidos dos nossos ouvintes no 11 98180 com a hashtag Papo Mix Pet. Ela nem dorme à noite esperando as mensagens. Ela chegou um dia aqui com o olho roxo, Pois tadinha. Não tava nem dormindo. Não dorme, porque é tanta mensagem que ela recebe do Muito Papo Mix. café. É incrível. Muito café. E também a Carla Maion está no seu Instagram, vet_nutri. Repita. @vet_nutri, sempre recebendo lá, fazendo as suas caixinhas de perguntas e tudo mais. Hoje o assunto é muito bacana, são os animais de serviço. Nós recebemos uma sugestão de pauta da nossa ouvinte Regina Matos. Inclusive, Regina, um beijo pra você, obrigado por participar. Regina. E ela pediu pra gente falar sobre esses animais de serviço. O que são os animais de serviço? Bom, eu já ia fazer uma brincadeira aqui, né? Estou olhando pra um. Aqui, ó. Esse aqui trabalha, eu vou te falar que trabalha. Me fala. E os outros, quais são? Os outros, vamos lá. A gente tem uma série de trabalhos, né? Vamos dizer assim, pros nossos animais. E por origem, Fê, você sabia que os cães começaram a conviver mais com os homens, né? Começaram essa fase de domesticação, se a gente pode dizer assim, com o trabalho. Muitos cães, muitas raças, né, foram desenvolvidas para auxiliar o homem em várias tarefas, né, em corridas, enfim, transporte, segurança. Então hoje eles são cães que são adaptados a algumas tarefas do meio urbano, claro. Existem aí os pastores, né, os cães de pastoreio, mas não tanto quanto antigamente. Então hoje o que a gente tem de cães de trabalho, né, basicamente são os cães de faro, que farejam ali desde matéria orgânica, explosivos, drogas, pessoas, né, às vezes uma tragédia, um desmoronamento, um incêndio, enfim. Os cães guia, que são auxiliares dos cegos, deficientes visuais, né? Cães que fazem também identificação de moléculas, que, por exemplo, podem ser uma hipoglicemia, né, no tutor. Então existe isso também. O cão consegue identificar através do olfato uma alteração glicêmica do tutor. E eles conseguem auxiliar no acompanhamento, no tratamento, né? Num diabético, por exemplo, tá? Também existem cães que farejam células cancerígenas, né? Interessante. Então, existem várias formas de aplicar os animais a trabalho, né? Mas principalmente o olfato é o sentido mais utilizado hoje em dia. E os cães de acompanhamento para deficiente visual também. A gente tá falando então aqui de animais de assistência, animais de auxílio, né? Animais ajudantes, não essa visão que até alguns anos atrás tinham de animais escravos, tá, Exatamente. gente? Não é isso que a gente tá falando aqui, não. Pelo contrário, Não é? Hoje eles são animais ainda de companhia, de trabalho, mas que eles têm um planejamento de vida muito bem feito. Então eles têm aposentadoria, né? Eles têm o momento de descanso, de lazer, né? Tudo isso muito organizado. E vale lembrar também que o suporte emocional é também uma tarefa para muitos cães e gatos e outros animais também, pássaros, répteis. Então, animais que fazem suporte emocional, por exemplo, a zooterapia. Já ouviu falar, Fê? Não, o que é? Zooterapia é a terapia através de animais. Tá. Então, tratamento de pessoas, né, de idosos, de crianças, em vários segmentos da medicina humana, em que o animal é inserido naquele ambiente para melhorar tanto a convivência também, né? Em alguns momentos. Sim, a convivência, o dia. E tem vários estudos que mostram que, às vezes, um sorriso, uma risada, um momento de prazer já muda aquela condição de doença do paciente. E quando
evolução de doença, a gente pode pensar em várias delas, né? Doenças crônicas, doenças cognitivas, por exemplo, um Alzheimer, um Parkinson. E às vezes inserir um animal nesse dia da pessoa ou na vida da pessoa já muda tudo e muda, inclusive, a resposta ao tratamento, positivamente. Eu tinha visto uma época atrás aí uns exemplos de alguns estágios, enfim, do autismo sendo trabalhado com cavalos, inclusive, não é isso? A ecoterapia, exatamente. É o máximo isso. É o máximo. Então, os animais, eles têm um papel sensorial muito interessante. O fato de você passar a mão num animal, no pelo, sentir o calor dele, acariciar, ou às vezes tomar uma lambida mesmo, já libera uma série de substâncias de prazer. Por exemplo, a serotonina. Entendi. Dopamina também. E elas fazem parte de uma melhora de bem-estar, uma melhora de condição. E isso está relacionado também a respostas positivas a tratamento. Então, às vezes é um ato sensorial, é a famosa lambida, né? Que o animal vai lá e lambe o paciente. Claro, são todos animais super saudáveis, super cuidados, né? Sim. Então, que tem todo o protocolo ali de segurança médica, veterinária, para estarem aptos a isso. Então, isso está relacionado sim à recuperação e tratamento. E tem uma adequação, por exemplo, eu não vou colocar um cachorro muito que já tem algum histórico agressivo para ser um cãozinho de companhia para uma senhora que tem Alzheimer ou que tem, enfim, várias coisas. Eles são estudados, né? São animais selecionados e recebem um treinamento específico para isso. Isso é importantíssimo a gente lembrar. Por exemplo, uma criança pega e puxa o rabo. O cachorro ou o gato, ele tem que aceitar numa boa, né? Sim. É claro que a gente não vai expor eles a situações de dor, mas existe um limite, né? Existe um limiar ali que o cachorro... Existe um momento ali tranquilo, né? Se puxar o pelo, se de repente precisar subir no colo ou apertar um pouquinho, né? Muitas crianças gostam de pegar o pet no colo. Sim. Então, isso tem que ser muito tranquilo para aquele animal. Tá, para quais tipos de doenças, enfim, ou de coisas que a gente pode anexar aí um cachorro, um gatinho, algum animal para poder... Olha, principalmente as psicocognitivas, né? Certo. Então, alterações por ansiedade, depressão, transtornos, né, em geral relacionados à idade, como Alzheimer, Parkinson, depressão, como eu comentei, até insônia, sabia? É mesmo? Tem muitos, porque assim, quando você tem um cotidiano, né, para cuidar de um animal, você tem as tarefas, né? Tem que alimentar, tem que passear, isso também estimula a pessoa a ter a rotina correta. E vai chegar um momento à noite que ela vai ter mais sono, porque ela tá mais ativa. E você dar responsabilidade também, às vezes para um idoso que é sozinho ou que tem poucas tarefas, faz com que ele tenha um exercício cognitivo e físico, que na hora de dormir ele vai ter um pouco mais de sono. Certo. Tá? Interessante. Então, assim, existem, por exemplo, né, em situações de estresse pós-traumático, os animais também podem auxiliar, né, no controle dessa pessoa, né, dessa situação, e eles auxiliam dessa forma, na questão psicológica, né, trazendo bem-estar, trazendo a liberação desses mediadores de prazer, de sensações boas, fazendo com que a pessoa também quebre a rotina dela, que antes era um pouco mais estressante, agora ela tem um pet. E claro, né, às vezes você não vai deixar o pet sob responsabilidade, são momentos. Sim, né? sim. Até porque nem todos podem assumir aquela responsabilidade. Mas, se for possível, né, inserir o pet na vida como um todo dessa pessoa, desse tutor, pode ser muito interessante. Aumenta também. A qualidade de vida. Com certeza, Fê. Esses são animais de apoio emocional que a gente tá falando, né? Isso. E aí tem uma informação aqui que para um cão ser declarado como um animal de apoio emocional, deve haver uma documentação médica. E é isso mesmo, exatamente. Né? Ele precisa ter um atestado de saúde, né, que ele está apto, que ele está saudável e que ele tem condições psicológicas para fazer esse tipo de atividade, esse tipo de trabalho. Certo. Você tinha falado, vamos só voltar nos animais de serviço, porque não tem como a gente não pensar nos cachorros que, por exemplo, nos cãezinhos que ajudam quem tem deficiência visual. Sim. E é de uma responsabilidade imensa, né? Eu já até citei aqui em outros podcasts que eu estava aqui em São Paulo, aqui na linha de metrô, e eu fiquei impressionado, porque o cara não tá vendo nada. É uma e confiança. É uma confiança Incrível. Ele para, né, antes das coisas, enfim, entra na frente da pessoa para que a pessoa não continue não andando. Enfim, ele permite andar ou não, quer dizer, é muito interessante essa troca. Esses cães têm um treinamento muito intenso antes de irem para casa do tutor com deficiência visual. Eles são cães caríssimos, então assim, não é simplesmente
simplesmente, eu quero um cão guia. Não, existe uma lista de espera, existem várias empresas que fazem isso, né? Mas sim, mas os cães, eles exigem um treinamento, né? Uma dedicação muito intensa. Certo. Então, eles não são cães, entre aspas, normais. Eles recebem um treinamento muito, muito especial para essa função. Tem raças específicas? Existem algumas raças, sim. O labrador, principalmente, é o mais utilizado. Mas, teoricamente, toda raça poderia ser treinada. E, geralmente, os cães que têm uma facilidade maior de captar os comandos, né? Um Border Collie, um Golden, poderiam também. Mas, usualmente, são os labradores retrievers. E eles vão para casa, né, desse tutor, eles fazem um treinamento com a pessoa e eles vão passar a vida toda com essa pessoa. Então é uma sinergia mesmo, é uma relação de pura confiança em que você entrega seus olhos para um animal, pra esse animal que está completamente adaptado e capaz de exercer a função dele com segurança. Então é realmente muito bonito. E vale lembrar que esses cães, quando estão em trabalho, quando eles estão acompanhando o deficiente visual, eles não devem ser tocados, eles não devem ser chamados, eles estão a trabalho. Então a gente não deve interferir nesse momento. Ele tá sem a guia, ele tá ali no momento de descanso, aí ok. Mas enquanto ele tiver, né, no momento ali de postura, não brinca, não alimenta, não chame, não nada, né? Isso pode atrapalhar, inclusive, o trabalho dele. Que bonito, né? E é assim, é alguém ali, alguém, né? que tá do seu lado, é um bichinho que tá do seu lado, que tem uma troca, assim, de energia e emocional, de amor muito grande. Isso é muito... É lindo. É lindo de ver, assim, lindo de ver. Lindo de ver. Adorei esse assunto nosso hoje. Eu também, que Fê. máximo. Eu já quero colocar a Gigi pra trabalhar com suporte emocional da galera. Ela já é o seu suporte emocional, Carla. E de muita gente, viu? Ela é uma disputa pra que, né? Gigi traz Gigi pra casa, deixa a Gigi aqui. É mesmo? Ela é um docinho. O meu é um super suporte emocional. Meu Deus. É verdade. Carlinha, então semana que vem nos encontramos pra mais um Papo Mix, pode ser? Pode ser. E você tá acompanhando os nossos podcasts, Fê? Estou. Eu também. E o pessoal que tá ouvindo a gente? Claro que estão também, sempre, tá? Em todas as plataformas digitais, no site da Mix, tá bom? Não esquece de mandar o seu tema no 11981801000 com a hashtag Papo Mix Pet pra Monique, porque ela fica ansiosa, não é? É verdade. Ela fica querendo mensagem de todo mundo. Todo né? mundo. É verdade. Sozinha. É uma carência. Sozinha, né? carência. Tá aí uma palavra que define Monique. Gente, hashtag Monique Carente. Tchau, gente. Até semana que vem. Beijo. Tchau, beijo. Você ouviu Papo Mix Pet. Tudo o que você precisa saber sobre o bem-estar do seu animal. Oferecimento Simparic. Contra carrapatos, pulgas e sarnas. Acredite no poder do sim. Você sabia que pulgas e carrapatos podem transmitir doenças para o seu cão e para a sua família? Cuide de quem você ama. Contra carrapatos, pulgas e sarnas, acredite no poder do sim, de Simparic. Simparic é um comprimido saboroso que age por 35 dias e protege o seu melhor amigo. Faça como Dinho Ouro Preto. Diga sim para Simparic. Consulte sempre o seu médico veterinário.